E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça na mente de uma verdadeira arquiteta filosófica contemporânea, Judith Butler. A nossa missão aqui é mapear a rede teórica super complexa que sustenta uma das obras mais influentes e desafiadoras dela. A gente vai ver como ela passeia com uma facilidade incrível entre a filosofia clássica, a psicanálise e a teoria política. Tudo isso para criar uma visão totalmente nova sobre nós mesmos. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. A grande questão ética que vai ancorar absolutamente tudo que a gente vai discutir hoje é a seguinte: o que faz um corpo importar? No inglês, a palavra matter tem aquele jogo de palavras genial, né? Ela brinca com a ideia de ser matéria física, de ter um corpo mesmo e, ao mesmo tempo, de ter importância. Então, não é só sobre biologia. É sobre quem ganha aquele status de ser reconhecido na sociedade e quem acaba sendo empurrado para as margens. E o epicentro de toda essa nossa investigação é o livro Corpos que Importam, Os Limites Discursivos do Sexo. A nossa análise de hoje é 100% dedicada a decodificar essa premissa radical, que já está estampada logo aí na capa, a ideia de que o sexo tem limites discursivos. Trocando em miúdos, a fonte mostra que a Butler argumenta que o jeito que a gente entende o nosso corpo físico está intrinsecamente ligado à linguagem, ao poder e às normas ao nosso redor. E para desempacotar essa rede teórica toda, o nosso roteiro vai seguir os seguintes passos. 1. A materialidade do corpo. 2. A caixa de ferramentas da Butler. 3. O poder em Foucault. 4. O reconhecimento em Hegel. 5. O inconsciente psicanalítico. E, por fim, 6. Vidas que importam hoje. Vamos passo a passo. Seção 1. A materialidade do corpo e a desconstrução do corpo natural. Para começar, a gente precisa repensar completamente o que a gente acha que sabe sobre a realidade física e como a sociedade enxerga o corpo. A gente tem muito o costume de assumir que o corpo e o sexo são só dados biológicos estáticos, né? Uma base natural intocável onde a cultura vai lá e constrói as identidades. Mas a Butler convida a gente a inverter essa lógica de ponta cabeça através de um conceito central, que é a performatividade. Mas atenção aqui. Não estamos falando de uma performance de teatro onde você simplesmente veste uma máscara, tá? Segundo a nossa fonte, a performatividade, para Butler, é o poder reiterativo do discurso de produzir aqueles fenômenos que ele tenta regular e impor. A materialidade do sexo não é um dado inquestionável da natureza, mas sim um efeito construído através de uma repetição forçada, super ritualizada de normas. São essas normas que literalmente vão materializando o corpo ao longo do tempo. Então, o ponto crucial é entender a consequência direta dessa repetição. Ao estabelecer qual corpo importa de verdade, qual vida é inteligível, essa mesma matriz acaba criando simultaneamente o que a Butler chama de o abjeto. O que é isso? São aquelas zonas consideradas inabitáveis ou invivíveis da vida social. São os excluídos, aquelas pessoas que as normas simplesmente não conseguem enquadrar. E a grande ironia trágica que a teoria aponta é que a sociedade precisa desse exterior excluído justamente para conseguir definir quem é o tal do sujeito normal. Ou seja, a inclusão de alguns depende obrigatoriamente da exclusão estrutural de outros. Seção 2. A caixa de ferramentas e o arsenal filosófico da Butler. Agora, o negócio vira quase uma história de detetive intelectual, porque a Butler age como uma verdadeira mestra da síntese. Ela não tirou essas ideias complexas do nada. Para construir tudo isso, ela puxa conceitos de 3 correntes que, à primeira vista, parecem não combinar muito: a teoria política do Foucault, a filosofia clássica do Hegel e a psicanálise do Freud e do Lacan. E o que é meio engraçado, com uma pitada de ironia aí, é que muitos desses pensadores discordavam veementemente uns dos outros. O Foucault, por exemplo, rejeitava partes gigantescas da psicanálise, mas a Butler consegue pegar os conceitos exatos de cada um deles para montar a própria teoria. Seção 3, o poder em Foucault e as redes discursivas. Vamos para a nossa primeira ferramenta, explorando essa abordagem genealógica do Foucault para entender o poder. Isso ilustra brilhantemente a premissa central que ela herda do Foucault. Como está destacado aqui, não há natureza, apenas os efeitos da natureza. É tudo um processo de desnaturalização ou naturalização. Para ele, categorias como a identidade de gênero ou a sexualidade não são aquelas verdades super íntimas e essenciais que as instituições de poder reprimem. É exatamente o oposto. Essas identidades são o efeito, o resultado dessas mesmas instituições. É o poder que cria essa ilusão de que existe uma essência natural lá no fundo. Como a nossa fonte relata, a Butler usa as contribuições do Foucault para bater de frente com o essencialismo. A ideia é que os corpos só ganham sentido dentro de um contexto de poder. Não existe uma origem natural da sexualidade. Na verdade, são as práticas regulatórias da nossa sociedade, tipo os aparatos médicos, jurídicos, as convenções sociais,
que acabam produzindo essa ilusão de que o sexo é uma substância imutável através de uma economia de controle muito difusa. É isso que permite a ela mostrar que as fronteiras dos corpos podem sim ser contestadas. Seção 4. O reconhecimento em Hegel e o desejo por alteridade. Aqui a gente entra na segunda ferramenta, notando como o embasamento clássico na filosofia hegeliana ancora essas ideias numa preocupação ética bem profunda. Segundo a lógica do Hegel, a constituição de quem a gente é envolve uma relação radical com a alteridade. A nossa existência, pura e simples, não se basta. A gente não se forma num vácuo. Então, o nosso desejo primordial é justamente o desejo de ser reconhecido pelo outro. A gente só passa a existir como um ser viável quando essa nossa existência é validada por algo que está fora da gente. E olha só o impacto prático disso. Se a nossa humanidade depende do reconhecimento externo, e esse reconhecimento é ditado por normas sociais rígidas sobre quem pode receber o status de humano, a coisa fica muito séria. Quando a sociedade se recusa a reconhecer grupos marginalizados, ela não está só oprimindo essas pessoas, ela está ameaçando essas pessoas de dissolução. Ter o reconhecimento negado empurra essas vidas para a beira da não-existência, tornando elas invivíveis. É literalmente uma questão de vida ou morte discursiva. Seção 5. O inconsciente psicanalítico e a internalização das normas. Para colocar a última peça do quebra-cabeça, a gente usa a psicanálise para entender como esse poder marca nossa mente lá por dentro. Agora, o que é realmente interessante aqui é o tamanho do desafio teórico que a Butler assume. De um lado, você tem o modelo do Foucault, inteiramente focado nas redes discursivas externas de poder e disciplina na sociedade. Do outro, a psicanálise focada nas pulsões internas, no inconsciente e nas leis simbólicas. Parecem água e óleo, né? Mas a Butler faz o quase impossível. Ela força essas duas teorias super contraditórias a trabalharem juntas e colaborarem. O que sai disso é o que chamam de sujeito freudo-Foucaultiano. É uma torção brilhante na teoria original. O inconsciente, para ela, não é uma força ahistórica que sempre existiu intocada. Ela basicamente socializa o inconsciente, argumentando que as nossas pulsões mais íntimas são moldadas pelas mesmíssimas redes discursivas de poder que regulam a gente de fora. Só que tem um detalhe crucial. Ao mesmo tempo que moldam, essas normas também geram a nossa resistência. Aquilo que tenta prender a gente acaba virando o ponto de onde a subversão nasce. Então, os nossos desejos mais íntimos estão totalmente atrelados às pressões históricas que a gente vive. Seção 6. Vidas que importam hoje e o impacto contemporâneo de tudo isso. Vamos trazer toda essa teoria super densa lá de cima para as aplicações práticas urgentes do mundo real. Afinal, as fontes mostram claramente que essa fusão teórica toda não fica só nos livros de filosofia. Ela endereça problemas urgentes. No domínio dos direitos trans e intersexo, por exemplo, o texto relata críticas à correção médica não consentida imposta a recém-nascidos, exigindo que a sociedade expanda o que a gente aceita como morfologias corporais normais. E no cenário político global, envolvendo guerras e antirracismo, como nos casos do Afeganistão, o Iraque ou Palestina, a Butler aborda como as vítimas frequentemente não recebem o mesmo status de humanidade pelo Ocidente. O objetivo final dela com tudo isso é fazer uma exigência ética bem clara, expandir o que a sociedade considera uma vida plenamente humana e, consequentemente, uma vida passível de luto. E é exatamente com essa pergunta profunda que a gente encerra a nossa exploração de hoje. Se as nossas definições de humanidade excluem os outros, como a gente deve expandir o humano? A teoria convida a gente a olhar o mundo através dessa nova lente, questionando o tempo todo as estruturas invisíveis que ditam quem nós somos e quem pode ser reconhecido. Muito obrigado por acompanharem essa imersão filosófica até aqui. Continuem questionando as coisas ao redor e até a nossa próxima análise.